Fala, jovem! Aqui é o professor Felipe Rocha e nesse vídeo eu vou falar sobre o crédito do ICMS monofásico, que vem gerando muita dúvida desde que entrou em vigor a monofasia do ICMS do combustível, em 1º de maio para o diesel, GLP, GLGN e biodiesel, 1º de junho para a gasolina e para o anidro, e ficou aí a lacuna quanto à forma de escrituração do crédito por parte daqueles que utilizam o combustível como insumo. O direito ao crédito ele já foi garantido através da publicação do convênio 26 de 2023, o qual prevê expressamente que a empresa que utilizar, o contribuinte que utilizar o combustível como insumo terá direito ao crédito do ICMS. Então, a transportadora que comprar o diesel, que comprar o combustível para ser utilizado na prestação de serviço, assim como a indústria que utilizar o combustível na atividade produtiva terá direito ao crédito. O convênio garantiu esse direito, foi publicado lá em abril de 2023. O que ficou faltando foi muitos estados incorporarem isso aos seus respectivos regulamentos, às suas legislações internas e principalmente os estados disciplinarem a forma de escrituração do crédito. Então, o primeiro ponto eu vou esclarecer para vocês aqui o direito ao crédito, que isso é muito importante. O crédito ele está previsto no convênio, todos os estados fazem parte do convênio, então em todos os estados esse crédito será garantido para aquele que utilizar o combustível como insumo. Depende apenas do estado incorporar a sua legislação, isso é questão de tempo. Alguns estados estão inclusive atrasados nesse sentido. E depois a questão do procedimento quanto à escrituração do crédito. Vou citar aqui para vocês alguns exemplos, como o Rio Grande do Sul, que acabou de publicar a orientação, Santa Catarina, São Paulo, que já publicou a resposta de consulta, mas não trouxe ainda orientação quanto à escrituração do crédito. Mas o ponto que tem que ficar primeiramente esclarecido é: o crédito ele é de direito da indústria que utilizar o combustível como insumo ou do transportador que utilizar o combustível como insumo. É de direito. Resta saber como escriturar de acordo com a legislação de cada estado. Mas antes de entrar no mérito do cálculo, vou mostrar inclusive para vocês uma planilha de como fazer esse cálculo. É importante mencionar que nesse período de transição, os meses de maio e junho, entre o início de vigência da monofasia do diesel e GLP até o primeiro mês de vigência da gasolina, é muito comum que os postos estejam emitindo suas notas de forma equivocada, sem constar os campos que deveriam constar. Por quê? O XML, o layout da NFE foi alterado, foi adaptado para a monofasia do ICMS. Foi criado um novo CST, que é o CST 61, utilizado pelos postos, para a monofasia, ao invés do 60, que era utilizado para a substituição tributária. Mas acontece que na prática, muitos postos, muitos varejistas continuam emitindo suas notas com o CST antigo, ou mesmo aqueles que já passaram a utilizar o CST correto, seguem sem preencher as novas tags do XML, porque foi criado o tag no XML para o ICMS monofásico. E vários dos postos que começaram a emitir suas notas em maio e junho com o CST correto, deixaram de preencher a informação completa, o valor do ICMS monofásico. E com isso fica aqui uma informação que é relevante, que o próprio convênio ICMS 199 de 2022 traz essa previsão, que nos 2 primeiros meses de vigência do convênio, será considerado um período de transição, onde neste período de transição a regra quanto ao correto preenchimento das notas não será aplicada de forma rigorosa, ou seja, os estados aceitarão o crédito por parte da indústria e do transportador, ainda que a nota fiscal do varejista tenha sido emitida de forma equivocada. Inclusive, o estado de São Paulo publicou já 2 respostas de consulta, uma delas eu mostro aí na tela para vocês, que é a de número 27.573 de 2023, onde nesta resposta de consulta, claramente o fisco paulista fala sobre o período de transição, que no período de maio e junho, ainda que a nota não tenha a informação correta, será admitido o crédito ao adquirente. Então São Paulo, isso é importante reforçar inclusive, já publicou orientação garantindo o direito ao crédito ao transportador ou à indústria, apesar de São Paulo ainda não ter disciplinado o procedimento quanto à escrituração do crédito. Um detalhe interessante que o estado de São Paulo traz nesta resposta de consulta, e na anterior também, São Paulo já publicou 2, uma no dia 16, outra no dia 22 de junho. Uma informação importante que eles trazem nessa resposta de consulta é que o cálculo do crédito que eles sugerem não é simplesmente aplicar a alíquota fixa, que eu vou falar para vocês quais são, sobre a quantidade consumida do combustível. O estado de São Paulo sugere a aplicação do fator de correção do volume com base na temperatura que o combustível ele é comercializado. Se nós analisarmos aqui
a resposta de consulta, ele menciona aqui um exemplo, inclusive, né, de uma quantidade de 20 litros adquirida aqui por um transportador, onde o cálculo do crédito se dá aplicando a alíquota fixa do diesel pela quantidade adquirida pelo fator de correção do abastecimento do volume do combustível, né, que é um fator definido em ato COTEP. Esse ato COTEP é o ato COTEP 64 de 2019 e para o estado de São Paulo especificamente define esse fator, né, que é 0,9976, que vai reduzir uma parcela pequena do valor do seu crédito. Essa é a orientação de São Paulo. Pelo convênio, tá, gente? Convênio 199 de 2022, esse fator de correção do volume decorrente da variação de temperatura só é aplicado pela distribuidora. Então não tem uma previsão expressa para que isso aconteça lá na ponta, no varejo, por parte do adquirente em calcular esse fator para reduzir seu crédito. Mas São Paulo só sugere a aplicação desse fator, e isso é muito importante ser frisado aqui. São Paulo só sugere a aplicação desse fator de correção de volume quando na nota fiscal do posto não vier a informação do ICMS monofásico. Se o posto tiver preenchido a nota da forma como a legislação determina, você vai pegar a informação da nota e utilizar como crédito. E se o posto tiver preenchido a nota da forma como a legislação determina, qual será o valor que virá na nota? Será a alíquota do respectivo combustível, que são 3 possíveis, né? Para o diesel é 0,9456, para o GLP 1,2571 e para a gasolina 1,22. Basicamente, o que vai constar na nota do fornecedor varejista? Esta alíquota multiplicada pela quantidade. Então, a alíquota multiplicada pela quantidade será igual ao valor do ICMS monofásico, que basicamente podemos traduzir em valor do crédito pelo adquirente. Então, basicamente, esta é a lógica para chegar no valor do crédito. Claro que o estado de São Paulo trouxe ali uma recomendação diferente para situações em que não tem a informação na nota, que inclusive não tem previsão expressa no convênio para isso, mas é somente para os casos que o posto, o varejista, não tiver informado na nota a alíquota e o valor do ICMS monofásico. Se veio a informação na nota, você vai considerar o valor que veio na nota para fins de crédito. E o que vai vir na nota, como falei, é o cálculo que eu acabei de exemplificar no quadro para vocês. E se vocês quiserem saber o valor exato do crédito, dá para fazer um cálculo também de forma bastante simples, né? É só você definir a alíquota de acordo com o combustível. Aqui vou mostrar uma planilha para vocês para exemplificar isso, né? Você coloca ali o tipo de combustível. O combustível é diesel, que é o mais comum. A quantidade de litros consumidas foi 1.000 litros. O valor do crédito será a quantidade multiplicado pela alíquota. Esse será o valor do crédito. Isso de acordo com cada combustível, né? A indústria comprou GLP e usou o GLP como fonte de combustão na atividade produtiva. A diferença é que no caso do GLP é quilo e não litro, né? Pega a quantidade de quilo, multiplica pela alíquota e chega no valor do crédito. E a mesma coisa a partir de junho também para a gasolina que eventualmente for utilizada como insumo. Essa planilha, gente, para quem é aluno OCI e está acompanhando o conteúdo pela plataforma, na plataforma OCI tem essa planilha para download logo abaixo do vídeo. Tá? Esse mesmo conteúdo está sendo também disponibilizado no YouTube. Para quem não é aluno OCI e está assistindo pelo YouTube, na descrição desse vídeo nós temos o link para se tornar um aluno OCI e ter acesso a mais de 250 aulas que estão disponíveis para acesso imediato aos alunos OCI. E toda aula traz consigo um material complementar, como nesta aqui. Temos a planilha e os links também das legislações que foram utilizadas, né? O link do convênio, o link do ato COTEP, o link da consulta tributária de São Paulo. Voltando aos exemplos específicos. São Paulo, como acabei de falar, traz a orientação de que o crédito ele é garantido, mas não diz como escriturar. Eu citei antes para vocês que o Rio Grande do Sul recentemente publicou a orientação de que deverá ser emitida uma nota fiscal de entrada para utilizar o crédito. Está aí na tela para vocês, como falei, os links estarão disponíveis. Rio Grande do Sul trouxe essa orientação de que terá que emitir uma nota fiscal de entrada, CFOP 1653, para apropriar esse crédito, referenciando quais foram as notas de compra dos combustíveis. Santa Catarina criou um código de ajuste e um código DECIP para o crédito. Então, vários estados já começaram a se movimentar na adaptação das suas normas em relação a esse crédito do ICMS monofásico, mas muitos outros ainda não fizeram nada. São Paulo é um exemplo, tá? Como que eu faço a escrituração do crédito, né? Então,
temos que aguardar o Estado publicar a orientação, mas enquanto isso eu não posso sair no prejuízo. Pô, vou pagar mais ICMS do que eu deveria por uma falta de publicação por parte do fisco orientando quanto à escrituração do crédito. Não pode uma falha na obrigação acessória, uma falta de um código de ajuste, uma falta de uma orientação expressa fazer com que eu pague mais imposto do que eu deveria. Então a minha sugestão é: aproprie através de um código genérico no E111 ou no C197 até que saia a publicação oficial por parte do seu estado. Lembrando que nós temos esse período de transição que é de 2 meses, né? Previsto no próprio convênio 199. O próprio convênio prevê esse período de transição lá na cláusula 33ª, cláusula 33ª Vou mostrar aqui na tela para vocês, olha só. O próprio convênio diz que no período do primeiro e segundo mês de produção de efeitos do convênio, os documentos e escriturações serão consideradas poderão ser realizadas de forma contingencial. Ou seja, o próprio convênio diz que durante o mês de maio e junho serão aceitos escriturações e documentos emitidos de forma contingencial. Então, quando eu digo para vocês, escriturem o crédito da forma como for possível, porque você não pode pagar mais imposto por uma falta de adaptação da norma. Então, a base legal para isso é a cláusula 33ª do convênio 199, para você escriturar o crédito da forma como der. E quando o fisco, então, publicar a orientação, você volta e retifica, né? O próprio parágrafo 2º dessa cláusula que estava na tela para vocês fala dessa possibilidade de retificação posterior. Então, quando o fisco finalmente disciplinar a orientação, aí você volta e retifica a sua escrituração se for necessário, né? Como aconteceu no Rio Grande do Sul, que várias empresas já tinham escriturado e tiveram que emitir as notas de entrada para escriturar o crédito e cancelar o ajuste que haviam feito, certo? Mas o que tem que ficar claro é que o crédito ele é garantido, né? Você tem que apropriar esse crédito, ainda que o seu estado não tenha publicado a orientação de como deve fazê-lo. Perfeito? Espero ter ajudado, né, contribuído aí com as dúvidas com esse vídeo e até o próximo.